O Redação PFC começa agora. Hoje é um novo dia de um novo tempo. O Redação começou, Marcos Boas, e o último do ano! Tá acabando o ano! Aê! Acabou, na verdade, praticamente. Falta um dia para acabar o ano. Acabar o ano, não, acabar o ano em Augusto. Calma aí, que eu ainda tenho uns anos aí para viver, eu acho. Mas vamos lá. Hoje é 30 de dezembro, falta umzinho para acabar. Agora não tem mais. Agora já acabou, né, Marcos? Tem umas pessoas famosas que podem morrer? Pode, mas dia 30 não, né? Dia 30 ninguém mais trabalha, vamos combinar. Já estamos de férias, esse programa é gravado, nós não estamos nem aí para o que vai acontecer. Hoje é a retrospectiva 2023 do Redação PFC. É o que eu ia falar, o ano já acabou porque já teve retrospectiva na Globo e agora está tendo no PFC. O que acontecer daqui para frente não é mais 2023, já acabou. O que tinha que ser registrado já está registrado. Então, depois de terminar isso daqui, você já pode dizer Feliz Ano Novo para quem você encontrar na rua. Pronto. E para continuar a nossa tradição, mesmo que seja um programa de retrospectiva, temos que trazer os acontecimentos importantes do dia de hoje. Nesse dia, em 1923, o Hubble descobriu a existência de outras galáxias, Marcos. Então você vê, tinha lá um astrônomo trabalhando dia 30 de dezembro. Você vê, né, esse pessoal, ele sempre pensa, né, fala, pô, será que o cara lá na usina nuclear, tinha alguém trabalhando na virada do ano lá, aí você vê, tinha um astrônomo provando, descobrindo a existência de outras galáxias no dia 30 de dezembro de 1923. E não confundam, aqui é o Hubble astrônomo, tá? O telescópio só foi lançado em 1990, em homenagem a esse cara, diga-se de passagem, que foi dado o nome de Hubble ao telescópio. Tá lá, o cara tava trabalhando na antivéspera de ano novo. E você vê como ele é importante, porque agora ele é mais lembrado pela coisa que recebeu o nome dele. Então você vê que isso é uma pessoa que deu certo na vida. Agora, será que vai ter alguém chamado Buozzi e Gris mais pra frente por causa de mim e do Marcos? Não. Acho difícil. Não, acho não, eu já tenho certeza, já estou falando aqui que não, então vambora, esquece. Em 1938, um engenheiro russo registrou a patente do primeiro sistema de televisão. O engenheiro russo se chamava Vladimir Kosma Zborkin. Então você vê que o pessoal está trabalhando no dia 30 mesmo, o pessoal não tem folga, é assim que funciona. Olha, pensando bem, assim, talvez ele não tinha ideia do que ia se transformar, mas se ele talvez apostasse um pouquinho na possibilidade do que a TV se transformou, eu também teria ido mesmo no dia 30 de dezembro registrar essa patente, né? Porque vai que no dia 31, no dia 2, alguém vai lá e registra na minha frente. Então eu também iria no dia 30 de dezembro para não deixar dúvida. E queria aqui agradecer ao Vladimir aí, porque, pô, o cara fez a TV, gostei. Em 1961 nasceu o Benjamin Sinclair Johnson, ou Ben Johnson, ex-velocista canadense nascido na Jamaica, foi considerado o homem mais rápido do mundo no fim da década de 80. Ele quebrou 2 vezes o recorde mundial dos 100 metros rasos e foi campeão olímpico por 48 horas lá em Seul, em 88, porque ele perdeu a medalha de ouro, porque ele foi flagrado no mais conhecido caso de doping na história dos esportes em geral. Aí deu uma complicada pro Ben Johnson, né? Foi dopado, não falamos mais de você. Vamos pro próximo atleta. 1984, nasceu quem, Marcos Boas? LeBron James. Você que é o grande estudioso e admirador de basquete, quem é o maior jogador de basquete da história? Que alguém vai ficar desgostoso com você quando você falar sua opinião. Eu vou me abster. Gigi Calpe, a maior jogadora de basquete de todos os tempos, como ela mesmo já disse aqui no debate, PFC Debate. Então, vou muretar e vou falar que a maior jogadora de todos os tempos foi Gigi Calpe, um astro do basquete na escola, mas infelizmente o seu talento aí ficou escondido ao longo dos anos. Mas o LeBron tem seu lugarzinho na história. Não é uma Gigi Calpe, mas tem lá seu lugarzinho na história. Tá bom, eu que não entendo nada, eu afirmo com certeza absoluta, Michael Jordan é o melhor, é o maior de todos os tempos, é o Pelé do basquete. Quem discorda está errado. Dia 30 de dezembro de 2006, o ex-ditador Saddam Hussein morreu enforcado. E em 2019, teve a reabertura da ponte Hercílio Luz aqui em Florianópolis. Ela ficou 28 anos sendo reformada, sugando dinheiro público e vai e vai. E assim, eu acho que dava para ter feito essa reforma em muito menos tempo, era só o pessoal querer. Você acha? Sabe? Você acha? Eu tenho esse palpite. Você acha? Eu vou falar pra você que eu sei que reforma geralmente demora mais do que o previsto, né? Porque você sempre, puta, eu vou fazer só aqui. Aí quando você quebra aquele negócio, puta, olha, não sabia que tinha isso, não tinha visto que tal coisa tá tão ruim. A reforma sempre demora um pouco mais. Agora, 28 anos, aí você tá de sacanagem, né? E no Redação passado, quem ouviu, quem lembra, a gente falou do World Trade Center lá, que tinha maior, daí caiu e tal. A reforma do World Trade Center não demorou 28 anos para construir aquele novo lugar lá. Então eu acho que faltava só um pouquinho de boa vontade do pessoal. E agora a ponte tá ali, lindíssima no fim de semana.
semana você pode correr pela ponte, atravessa da ilha para o continente, ficou muito legal, tem a parte da ciclovia. E até, se eu não me engano, foi em 2020, começo de 2020, teve uma corrida de inauguração da ponte, e depois nunca mais teve nenhuma corrida ali, porque é um lugar meio complicado. Foi a primeira ponte da cidade, então são só 2 vias, vai e vem. Não é um lugar muito fácil o acesso a essas coisas, porque é meio em cima ali do morro. Então não sei se novamente vamos ter alguma corrida por ali, mas é um lugar, ponto turístico bem legal para você ir lá, tirar foto, correr, pedalar, passear. É bem bacana, se você tiver oportunidade, vá. Em 2021, nessa data, morreu a escritora Lia Luft, aos 83 anos. E era isso o dia de hoje. Infelizmente, também o dia 30 não é um dia muito propício de datas. Se fosse amanhã o nosso redação, a gente ia falar, hoje é dia do São Silvestre. Mas hoje não é. Hoje é o quase dia do São Silvestre. E agora nós vamos para a nossa retrospectiva 2023. Antes de começar a retrospectiva, só lembrando, para não dizer que a gente não falou nenhuma notícia, Marcos, amanhã acontece a São Silvestre. Olha, essa notícia realmente é importantíssima. Se você não tivesse me falado, eu nem saberia que esse ano. Então ficou dia 31 esse ano, então, é isso? Ficou, vai largar amanhã de manhã. Olha, esse ano, então, no dia 31 eu não ia poder mesmo. Ainda bem que acabei não me inscrevendo, mas não ia conseguir no dia 31. Vamos ver o ano que vem, que dia que vai ser, quem sabe. Pô, mas esse desse ano vai cair num domingo, Marcos. É exatamente o dia da prova. Era esse que você devia ter ido. Olha, é verdade, São Silvestre num domingo. Você vê, o pessoal tá mudando as coisas. Quem sabe o ano que vem eles também não colocam num domingo. Pô, se fosse... Vamos ver, quem sabe PFC ano que vem na São Silvestre. Nós não vamos falar quem vai estar no pelotão de elite nem nada, porque eu não faço a mínima ideia. A gente tá gravando antes, não saiu ainda. Mas aguardem que eu vou fazer a live, tá? A live assistindo e comentando a São Silvestre eu vou fazer aqui, acompanho na Globo. Vamos fazer a live como eu já fiz em 2021 e 2022. Farei em 2023 também. Agora sim, vamos lá para a retrospectiva. Marcos Boas, eu coloquei no Instagram aqui para o pessoal, e agora vai ficar meio que um pauta livre aqui no Redação PFC, mas tudo bem, não tem problema. Eu coloquei assim, pessoal, o que vocês mais lembram ou recordam para a gente falar no Redação PFC, né? E daí o pessoal participou aqui conosco. Por exemplo, eu vou citar vários aqui, depois a gente comenta eles, que acho que vai estar na nossa retrospectiva também. Falaram do Kiptum batendo o recorde da maratona e os 41 quilômetros da Maratona de Sorocaba, além da Duda recordista, né? Que a Duda ganhou as competições dela. Então tá aí, ó, boas lembranças dos nossos ouvintes. Recorde mundial feminino da maratona, também vamos comentar aqui. Falaram da Sifan Hassan, queda no mundial e vitória na Maratona de Chicago e também em Londres. Comentaram, Marcos, essa foi o que mais comentaram. Quadrúpede Ronaldo foi o mais comentado na lembrança dos ouvintes. O quadrúpede Ronaldo. Também falaram das corridas do T-Rex, que a gente falou aqui. Essa do T-Rex me fez lembrar da corrida dos avós e avós, lembra que a gente também falou? Nossa, correndo na pista de cavalo. Nossa, os velhinhos tomando uns tombos sinistros, né? Eu lembro dessa aí também, é verdade. Exato. Falaram também do PFT dando furo, que a gente mencionou no redação também disso aqui. A gente deu o nosso furo do tênis. A Sifan Hassan caindo, falaram do Mundial de Atletismo também e do poste nas 10 milhas garoto, que é um fato também que aconteceu, né? Lembra? O cara deu Nossa, ele vem cambaleando, parece que ele mira no poste a hora que ele desmaia praticamente ali e tal, acerta o poste com tudo. Exato. E daí, Marcos, eu quero trazer aqui, já que a gente está fazendo uma retrospectiva, vamos pegar as coisas das Majors. As Majors esse ano foram 6, ainda são 6, então é bom frisar isso. E nós tivemos alguns destaques nas Majors que eu posso dizer quase com certeza que Sifan Hassan pelas 2 vitórias, Ellen Obiri pelas 2 vitórias, Kelvin Kiptum pelas 2 vitórias recorde mundial e Tigiste Assefa pelo recorde mundial, foram os grandes feitos dos corredores nas ruas. Kipchoge esse ano, infelizmente, Kipchoge, você só ganhou Berlim. Realmente não dá para discordar. Lembrando que a Sifan Hassan também foi estreia dela, né, em Londres, foi aquela prova maluca que ela parou para alongar, depois conseguiu encontrar ainda, buscar de novo o pelotão, e aí deixaram para decidir no sprint, ela acabou ganhando. Depois, repeteco em Chicago, inclusive foi interessante porque ela e o Kiptum, né, ganharam Londres, depois ganharam Chicago, Kiptum quebrando o recorde, lá em Londres, segundo ele, hoje em dia ele até tinha condição, mas é que o percurso não é lá muito bom, né, e tal. Ele achou que não vai ser hoje, mas quebrou o recorde mundial em Chicago. O Biri se firmando como a corredora das provas difíceis. E teria um lugar aí, teria mais uma pessoa que a gente poderia dizer, que seria o Evan Chebet, mas ele acabou desistindo de Nova York, porque se ele vai para Nova York e ganha, ele teria sido também campeão de Boston e Nova York, e bicampeão no caso dessas 2 provas. Mas foi uma pena, ele acabou se retirando aí do field de Nova York, não sei se sentiu alguma lesão, alguma coisa do tipo, mas acabou ficando de fora. Mas esses com certeza foram os destaques, quebra dos recordes masculino e feminino, estreia da Sifan Hassan e Ellen Obiri correndo nas subidas de Boston e Nova York.
E Marcos, eu acho que dos recordes mundiais, tanto do Kiptum quanto do Acefa, eu acho que o da Acefa é mais significativo pelo tanto que ela tirou, né? O Kiptum, ok, é um baita tempo mais rápido da história, mas tá uma progressão ok. A Tizice Acefa tirou 2 minutos e pouco, era 2:14 o recorde, ela meteu 2:11:53. Começou a acelerar e foi, e deu uma baita visibilidade para o tênis que ela estava usando. Depois desse tênis, perdeu maratonas. Mas ninguém fala mais disso, porque o que importa foi essa primeira aí. Não, e assim, acho que também tem um outro ponto que era quem apostava na Tigiste Acefa batendo recorde mundial? Ninguém. O Kiptum existia todo aquele negócio, será? Porque ele já tinha 2 ótimos tempos, né? A estreia em Valência em 2022, depois Londres 2023, ele já tinha feito um 2:1:25, então já estava ali na cola do Kipchoge, e então já tinha uma expectativa. Agora a Acefa foi algo, vamos dizer a verdade, inesperado, né? Os olhos estavam todos voltados para o Kipchoge em Berlim, porque o Kipchoge claramente foi para tentar a quebra do recorde, passou a primeira metade mais forte, sentiu a segunda metade da prova, enquanto a Acefa fez exatamente o contrário. Ela veio e foi crescendo e acabou fechando aí uma diferença gigantesca pro recorde anterior da Kosgei, e aí colocou a marca aí, o sarrafo ficou bem mais alto. E mais uma vez, a gente hoje em dia olha pro feminino, você vê alguém com chance de quebrar esse recorde? Sinceramente, não vejo. Falar assim, quem teve um ótimo ano, a Sifan Hassan, mas tem 2:13:44 numa prova muito rápida que foi Chicago. Então, são quase 2 minutos de diferença. Além dela, quem você tem de atleta rápida hoje? A Kosgei já não vê mais também com aquela velocidade que ela teve. Então, não sei. Teve essa questão de ser muito inesperada essa quebra do recorde da Acefa, com uma vantagem gigantesca sobre o recorde anterior. E só para trazer para o pessoal os tempos dos vencedores, por exemplo, Tóquio no feminino foi 2:16, Boston 2:21, Londres 2:18, Berlim o recorde 2:11, Chicago 2:13 e Nova York 2:27. Nova York, quem se lembra, foi uma prova muito lenta no feminino, deixaram para decidir no sprint com a Helen Elvira e deu um pequeno problema. E no masculino nós tivemos 2:05 em Tóquio, 2:05 em Boston. Você vê, né? Boston e Tóquio com o mesmo... Que loucura, né? Tóquio faltou aí um field um pouquinho mais forte, né? 2:05:22 no masculino para Tóquio é um pouco alto, né? Também dava para ter sido uma prova mais forte, uma prova mais plana, uma prova... Tem uns cotovelos ali que dá uma atrapalhada, mas é uma prova rápida. A gente lembra do Kipchoge em 22, se não me engano, né? Que ele ganhou lá em Tóquio com um tempo bom, 2:2, eu acho. Boston parece estar dentro da normalidade, com 2:05 aos, né? 2:05:54. Agora, Tóquio que tá meio fora da curva no tempo do masculino. Ó, e daí Londres, Kiptum 2:01, 2:02 em Berlim com o Kipchoge, 2:00 em Chicago e 2:04 em Nova York com o Tamiratola. Então, qual que era mais difícil mesmo, Marcos? Nova York ou Boston? Nova York, né? Nova York pós as subidas mais pro final, né? Mas a elevação das duas é bem parecida em termos de elevação acumulada. E acho que Tóquio foi a mais decepcionante, vamos dizer assim. Você vê, né? Nova York, em termos de tempo, foi a quarta mais rápida, assim, né? Das vitórias que tiveram aqui. Você vê que loucura quando os atletas de elite estão lá e são bons correndo. Para trazer aqui dados, dos campeões, 7 foram quenianos e 5 foram etíopes. Mas desses 5 etíopes, 2 é uma holandesa. Então, 7 para o Quênia, 3 da Etiópia e 2 da Holanda, os campeões, né? Os atletas que venceram. No pódio, tivemos 16 atletas quenianos, 14 etíopes, 2 holandeses, que daí é a Sifan Hassan, 2 da Tanzânia, 1 de Israel e 1 da Bélgica. E quem acompanha a redação, Marcos, sabe, se você fala em Israel na maratona, você pensa em quem? Lona Salpeter, a eterna vida. Exatamente, tá ali, tá sempre no pódio. E da Bélgica, quem que você lembra? Bashir Abdi. Aí, ó, não tem, só esses que representam esses países aí. É igual a Holanda, você fala, Holanda ganhou maratona, a Holanda ganhou 10 mil no Mundial. Você sabe que a Sifan Hassan não tem? Ué, não tem. Na longa distância não tem outra pessoa, não sei ela. Exato. E daí a gente não falou no Por Falar em Tênis, porque a gente esqueceu e eu esqueci, mas só trazer aqui, já que estamos falando das Majors, nas Majors, no pódio, nós tivemos 18 aparições de Nike e 12 aparições de Adidas, são os tênis com mais presença, ASICS 3, Anta 1, On 1 e X-Step 1. Então você vê que continua ainda um predomínio muito grande de Nike e Adidas, sendo que a Nike, Marcos, o mais usado foi o Vaporfly Next 2 nos pódios e o Alphafly 3 protótipo, sendo que o Alphafly 3 venceu 4 Majors, teve 4 vitórias em Majors, são 12 possíveis, e o Vaporfly Next por 102 teve 3 e o Adios Pro 3 teve 3. Então você vê que dos 12, 10 concentraram em 3 tênis. Se você pensar que o Vaporfly 3 foi lançado ali um pouquinho antes de Boston, talvez a gente veja um movimento aí dos atletas continuando a usar o 2, né? Talvez, não sei, questão de gosto, questão de costume. A gente vê o 2 ainda dominando vários das provas dos pódios e o 3 nem com tanta presença assim. Vamos ver como é que vai em 2024 se o 3 se firma aí como a escolha dos atletas de elite. E só para trazer aqui, ó, o Evo Pro One ganhou uma prova e foi vice em 2.
Então você vê, né? Subiu 3 vezes no pódio. Aí o pessoal não lembra que esse tênis já perdeu maratona. Mas então tá, as Majors foram isso. Ano que vem todas as Majors já têm suas datas. Tóquio, dia 3 de março. Boston, 15 de abril. Londres, 21 de abril. Berlim, 29 de setembro. Chicago, 13 de outubro. Estaremos lá. E Nova York, 3 de novembro. E em 2025 a gente vai para Tóquio, se tudo der certo. Bom, e agora, Marcos, vamos pegar aqui os fatos, porque eu fui buscar na Redação PFC o que a gente mais comentou e a gente vai trazendo aqui. Esse programa é mais curto, é mais livre, leve e solto, e daí a gente vai chegar também nessas coisas que o pessoal foi falando aqui nas lembranças que eu pedi. Nós começamos lá em janeiro no Redação 88 falando da Yelenzer Fierrolau, que fez o segundo melhor tempo dos 10 quilômetros da história, e a Emily Sisson, que tinha melhorado o recorde americano na meia. Você vê que janeiro começou bem, com recordes e tempos bons. No Redação 89, eu não lembrava disso. A gente trouxe a notícia que morreu o grego Polívios Kossivas, que ajudou a soltar o Vanderlei. Exatamente, lá que chegou dando bicudo no padre, lá no Cornelius, aquele maldito lá. E também nessa mesma edição 89, a gente falou do Kipchoge, que ele já tinha sido anunciado em Boston, que ele estava esperando fazer história como o único atleta a vencer todas as majors. Ainda não foi nesse ano. Se o Kipchoge, no começo de 2023, ele foi lá e pensou, I'm gonna write my goals for 2023. E ele escreveu, win 6 majors. Essa ele pode riscar, porque não rolou esse ano, não conseguiu bater a meta de ganhar 6 majors esse ano. Aí no 90, 91 eu não achei nada de interessante. No 93, o Spencer, o cachorrinho de Boston, morreu, o mascote de Boston. E daí lembra que mais pra frente, talvez tenha aqui, eu não lembro disso, quiseram fazer uma estátua dele e não deixou o prefeito, filho da puta. É, exatamente, lá o chefe do condado, lá, sei lá, o que rejeitou. Redação PFC 95, nós tivemos que o Mo Farah perdeu a corrida de 100 metros para um homem de calça jeans. Lembra disso? Ex-atleta em atividade, né? No Redação PFC 97, tivemos Camila, campeã da meia maratona ecológica lá em Camboriú. Camila, assim como Kelvin Kiptum e Sifan Hassan, 100%. Todas Parabéns para para Camila. Competiu, ganhou. No Redação PFC 102, falamos que o Mark Zuckerberg correu sub-20 nos 5 quilômetros. Tá vendo? Ele não tá aqui só para roubar suas informações no Facebook e vender de forma inescrupulosa. Ele tá aqui também para fazer boas marcas na corrida. No Redação 103, falamos das inscrições esgotadas para a Maratona de Valência. Isso foi em maio. E agora, esse ano, as inscrições, quando a gente está gravando, ainda tem. Talvez não tenha mais, mas foi muito mais rápido. Foi sucesso quando abriu para 2024. Foi 60 e poucos % de inscrição logo no primeiro dia. Valência aí ganhando o coração dos atletas. No Redação PFC 104, our friend Sorokin fez o recorde mundial de 100 km, Marcos. Parabéns aí pro Sorokin, our friend, que já foi entrevistado aqui pelo PFC. E nesse daí, se eu não me engano, eu pedi para ele mandar um vídeo e ele mandou. E eu coloquei no Redação. Foi, é verdade. Ele deu um depoimento da prova, não foi isso? É verdade, foi mesmo. No 107, a Faith Kipyegon tinha batido o recorde mundial dos 1.500 metros. E no 108, ela bateu o recorde mundial dos 5.000 metros. Um ano bom para ela. Ganhou carro, ganhou casa, deu carro pro pai, lembra? Tinha um monte de coisa depois. Também a gente falou no 108 que o Laurindo foi 14º na Conrads, que eu fiz uma live de quase 6, 7 horas aqui. O Marcos também participou, mas só uma parte do tempo. Essa live tem uma característica muito legal, porque eu só descobri no final da prova que tinha uma live no Facebook rodando muito melhor do que todos os links piratas que a gente tinha. Mas no Facebook parece que não tem restrição nenhuma, sabe? O Mark não se preocupa com IP e essas coisas. Larga tudo lá. E no Redação PFC 108, se você quiser ouvir a versão bruta, vai lá. Falamos do quadrúpede Ronaldo. Muito boa. Que era uma prova homem contra cavalo, não é isso? É um terreno extremamente acidentado e tudo mais. E que o homem tinha ganho do cavalo. São poucas as vezes que isso aconteceu. E que o mais bem colocado tinha sido o quadrúpede Ronaldo. E eu não conseguia falar a notícia de tanto que eu dava risada. A notícia sempre fazer referência ao cavalo como quadrúpede Ronaldo. Eu não aguentava de tanto que eu ria. É bom a tradução às vezes, né? A tradução literal das coisas ajuda a gente. Tem até um Reels disso lá, ou shorts do Redação PFCD, se você quiser acompanhar, tá, pessoal? Se você quiser, tem lá também. No 111, falamos que o Cheptegei estava confirmado em Valência e a Keira D'Amato fez o recorde americano da meia. Ou seja, a Emily Sisson fez em janeiro e a Keira D'Amato bateu em julho. E o Cheptegei mal sabia ele o que esperava ele lá, né? Era o que eu ia falar. Falou em julho que ia pra prova em dezembro. Então teve tempo pra treinar. Quebrou mesmo porque o negócio foi feio lá na maratona, pra quem lembra. Aí o bicho saiu arrastado, carregado depois de passar pela linha de chegada. Teve a primeira metade em 1 hora e 40 segundos e a segunda metade em 1 hora e 8. Tipo, quebrou feio. No 112, lá em julho, também falamos dos avós e avós em corrida na pista de cavalos. Assistam lá porque tem uns caindo que é bonito de ver,
Vai pro inferno, mas assista lá e dê risada. Isso. No 114, em julho ainda, o Kiptum estava confirmado em Chicago, que era em outubro. Mal sabia a gente que ia cair o recorde mundial nessa prova. Exato, a gente estava esperando o Kipchoge lá em Berlim, né? No 115, o Eric Cardoso fez 9,97 nos 100 metros e uma atleta da Somália fez o pior tempo da história nos 100 metros. Lembra daquela situação lá de... Ela era sobrinha de um cara lá da isso, Federação da Somália. Fez um tempo... Isso. Nossa, dá uma vergonha de assistir a pessoa correndo e depois descobriu que foi por influência do tio dela que ela foi representar o país. Isso, nepotismo lá. No 119, falamos do Campeonato Mundial de T-Rex, também grande momento aqui do Por Falar em Correr. O 120, falamos da Maratona do México, que teve milhares de desclassificados, e da última corrida do Mo Farah, que de fato se aposentou em setembro. No 121, falamos do Felipe Bardet, que daí fez 9,96 nos 100 metros, ou seja, quebrou a barreira dos 10 e saíram já 2 brasileiros esse ano. Abriu a porteira. E teve a Agnes Getiti, Marcos, que quebrou o recorde mundial dos 10 quilômetros. 3 semanas depois... ela descobriu. A gente vai falar dele daqui a pouco, vai lá. E no 122, em setembro, teve a Naked Run na Inglaterra, que é para correr pelado. Meu Deus, o inglês adora esses negócios pelados, né? Não sei que inglês tem, como é que tá? Vai lá. No 123 foi muito legal as notícias, porque teve quebra do recorde mundial da TGCSF em Berlim, Kipchoge venceu mais uma Berlim, corte de 5,29 em Boston, que saiu naquela semana. Doído. E o cachorrinho na Maratona de Buenos Aires, que atrapalhou um corredor que acabou perdendo a prova depois do ataque lá do cachorrinho. No 124, a Duda foi campeã na Venus Run, correndo de Wave Rider 27. Mostrando que o talento está no corredor e não no tênis. Atletas fugiram do antidoping na Índia, um clássico também. E depois a gente descobriu que o único que ficou também, né, não estava tão limpo assim, mas também vamos falar dele daqui a pouco. Exatamente. E a Agnes Getiti descobriu no 124, 3 semanas depois, que o recorde dela não valeu, Marcos. Por 25 metros. 25 metros! Ela disse que vai bater de novo esse recorde. No 125, o Kiptum bateu o recorde mundial da maratona e a Sifan Hassan venceu mais uma Major. No 126, o Bekele saiu da Nike e foi para a ANTA e foi confirmado em Valência. No 127, finalzinho de outubro, um cachorro no Pan-Americano mexeu lá com os atletas, então os cachorros presentes aí na América do Sul. No 130, tivemos Duda Pisa campeã no troféu Brasil Master. No 131, o doping com sangue de minhoca. É bom relembrar isso aí, né? Você lembrava? Aí, é verdade, né? As hemoglobina alta lá, que não é detectada e tudo mais, né? Verdade, sangue de minhoca. No 132, nós falamos do tênis proibido que nós descobrimos no PFT e da Maratona de Sorocaba, que teve 41 quilômetros, né? A Maratona de Sorocaba, boa aí para recorde. Melhor prova para RP e índice para Boston. No 133, falamos do único participante dos 100 metros da Índia que também estava dopado. O Fernando achou que tinha pelo menos um último bastião da honestidade e da integridade na pista. Não tinha. No 134, nós falamos das novas listas do antidoping da UADA. Falamos do Tramadol. Tramadol para você tomar cuidado quando você usar. Se quiser usar Tramadol para correr, aproveite que amanhã é o último dia que você pode usar. Se você estiver escutando no dia do lançamento, a partir de 1º de janeiro ele vai ser considerado doping. Então, se quiser correr a São Silvestre entupido de Tramadol, aproveite. É a última edição que você vai poder fazer isso. E no 135, nós falamos de assuntos legais também que vocês conferiram, tipo o treino da Taylor Swift e o cachorrinho perdido da Emily Sisson. Também lembrando que no último a gente falou do corredor que ficou preso dentro de um banheiro público. Essa foi nossa retrospectiva 2023. Agora a gente vai encerrar esse último do ano. Muito obrigado, Marcos Bozzi, por todos esses redações PFC que nós fizemos ao longo de 2023. Boa prova para você que vai... não, você não vai correr São Silvestre. Então, bom fim de ano para você, boa virada aí, divirta-se, feliz ano novo, Marcos Bozzi. Voltamos. Será que a gente volta na semana que vem ou será que não? Temos que averiguar isso, né? Não sei. Ficou meio complicado aí, você já tá colocando metas para 2024. Calma, espera, vamos lá. Valeu, pessoal, muito obrigado, um bom ano novo para vocês, um bom 2024, com muitos KMs de corrida, sem lesões, torcida para um ano sem lesões, boas provas, bons RPs em 2024, que todos os seus desejos corredorzísticos se concretizem. E é isso, o ano que vem a gente tá de volta aqui com muita notícia e um pouco de diversão, ou o contrário, sei lá. Um bom ano novo para você também, Augusto, muito obrigado por mais um ano completo de redação PFC, e a gente se vê em 2024, estamos de volta. Isso aí, informação e entretenimento é com
com a gente aqui no Redação PFC, não perca. Se eu não perdi as contas, foram 49 redação ao longo do ano, então você vê, faltou talvez um ou dois, porque a gente tem férias, a gente teve Boston para fazer. Bom ano novo para vocês, boa virada, e se você vai correr a São Silvestre amanhã, boa prova para você. Nós voltamos, não sei se a gente volta na próxima semana, tá, pessoal? Porque depende, a gente pode estar de férias ainda, mas a gente vai voltar. Em janeiro a gente volta em algum dia específico. Voltamos então em 2024. Um grande abraço para todos vocês e tchau. Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.